Olá, boa noite a todos vocês que estão acompanhando aqui no canal do Kleber FC. Aqui mais um vídeo, aqui, claro, mais um conteúdo trazendo para você em primeira mão as notícias e os bastidores do Santos Futebol Clube. Bom, vamos trazer as informações do Santos hoje, nesta sexta-feira, dia 10 de outubro. Hoje, claro, teve a imprensa que esteve presente no CTR Pelé, a assessoria permitiu para que abrisse os treinos para a imprensa, para cobrir, né, o que está acontecendo no treino do Santos Futebol Clube, que talvez possível jogador poderia ser escalado. Então vamos trazer para você também, claro, falar um pouco da entrevista coletiva do Zé Rafael, que concedeu hoje, né, não só assim durante não só antes de começar o treino do time, do elenco do Santos, mas também a imprensa que estava cobrindo praticamente o clube ainda conseguiu fazer com que na coletiva o Zé Rafael esclarecesse, né, falando da derrota do Santos contra o Ceará, perguntas sobre a derrota contra o Ceará e onde que o time vai ter que melhorar. E aí parece que o Zé Rafael ele está confiante que o Santos pode fazer um grande jogo na Vila Belmiro e tem totais condições de conseguir um resultado positivo, vencer o jogo. E o próprio Zé Rafael na coletiva falou que, respondendo uma série de perguntas sobre a situação do time da 16ª colocação do campeonato, que está a 3 pontos da zona do rebaixamento, e deu para perceber, então, pela minha análise, que o Zé Rafael está incomodado. E o jogador, não só ele, mas todo o resto do elenco querem dar a volta por cima. E é claro que agora o Vojvoda, não dá para descartar a possibilidade do Vojvoda ter algumas mudanças do time do Santos durante o Campeonato Brasileiro. E saiu uma informação que na parte do sistema defensivo treinou Igor Vinícius, né, claro, com o goleiro Gabriel Brazão, mas treinou na defesa Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez, Escobar, no meio campo com o João Schmidt e o William Arão. Será? Olha, sinceramente, eu não gosto muito quando o Vojvoda coloca João Schmidt e Tomás Rincon, ou João Schmidt e William Arão. Por que eu falo? Por que eu falo isso? Porque o Santos perde muito na transição rápida, na saída de bola, mas aquela saída de bola rápida, de qualidade. E para mim, o jogador, o volante que para mim não pode ser reserva, não pode ficar de fora, é o Zé Rafael. Eu acho assim, na minha opinião, se o Vojvoda colocar no jogo contra o Corinthians João Schmidt e o William Arão, que há tempos que ele não joga, colocarem os dois juntos, vai ser a mesma coisa que João Schmidt e Tomás Rincon. O meio campo vai ser lento, sem criação de jogadas no meio campo. Eu acho assim, na minha opinião, o Zé Rafael não pode sair do time. Se ele sair do time, para mim, ele vai cometer uma grande injustiça. Ah, mas o Zé Rafael tem altos e baixos. Tudo bem, todo jogador tem. Mas o Zé Rafael, ele é importante, é uma peça importante no meio-campo do Santos. É um jogador que marca, destrói, sai pro jogo. O Ilharão, sei lá, não acho legal jogar João Schmidt e o Ilharão. Se isso acontecer, eu acho que o Santos perde muito, na minha opinião, na criação do meio campo. O time que tem aquela saída objetiva do meio campo, porque eu acho assim, se for para querer priorizar só a defesa, mas não ter criatividade no meio campo e o ataque, aí fica difícil. O Santos precisa vencer o Corinthians. O Santos não pode jogar com linhas baixas, esperar o adversário vir para cima. Eu espero que não aconteça isso, pelo amor de Deus. O Vojvoda não deu para ver que o Santos não joga assim. Mas se isso acontecer, eu acho um erro. Vamos ver o que vai acontecer.
E eu acho que, na minha opinião, o próprio Vojvoda vai cometer um erro se escalar João Schmidt e William Arão. Mesma coisa do que você escalar João Schmidt com Tomás Rincon. É o meio campo envelhecido. Por que não testa o Ian? Por que não testa outros jogadores importantes? Porque, para mim, o meu time, o Santos, se fosse para jogar um meio campo, vamos lá, para mim coloco para mim o Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Souza no lugar do Escobar. Esse é meu time. Mas vai colocar o Escobar. Com certeza o Escobar vai ser titular. Mas para mim, o meu time seria Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, zagueiro argentino. Na minha opinião, ele não pode, ele tem que ser titular do Santos. Luan Pérez e Souza na lateral esquerda. O meio-campo, na minha opinião, tinha que ser. Vamos lá, João Schmidt, eu ainda deixo ele no meio-campo, mas João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Roleiser como meia, claro, porque o Roleiser ele rende jogando como meia, centralizado no meio. Não jogando de ponta como o Caixinha fazia. Ah, mas o Roleiser não está jogando bem. Não, mas o Roleiser tem que jogar nessa posição, como meia. Ele rende melhor, na minha opinião. Na ponta ele não rende. No meio ele consegue criar jogadas, é um jogador que se movimenta, consegue buscar jogo, é um jogador que tem uma boa leitura de jogo, tem boa movimentação, tem boa visão de jogo. O Roleiser ele é esse jogador importantíssimo. E no ataque, Guilherme e Lautaro Dias. Eu acho que para mim o Lautaro Dias é melhor que o Tiquinho Soares. Eu acho que o Lautaro Dias, na minha opinião, tem que continuar sendo titular do Santos. Mas parece que hoje saiu uma informação que ele não treinou com o restante do elenco. Eu não entendi o porquê. Será que ele sentiu lesão? Ainda vamos saber, ainda nos próximos dias. Mas o Santos Futebol Clube tem que vencer o Corinthians. Independentemente do o Vojvoda for escalar a equipe, tem que vencer. Mas para mim, eu acho que o time é esse. Eu acho, na minha opinião, no lugar do Guilherme, eu acho que se eu sou o Vojvoda, eu treinaria o Barreal. Eu acho que o Barreal jogando como jogador mais avançado no ataque, eu acho que o Santos, naquele lado esquerdo onde o Guilherme joga, eu acho que o Santos ganha muito mais. O Guilherme, tudo bem, ele é o artilheiro do time nessa temporada? É. Só que o Guilherme oscila demais. Ele atrasa jogadas e acha que é craque. O Guilherme, se ele achar que é o Guilherme, ele vai ser aquele jogador útil que o torcedor quer ver. Pelo menos um jogador que entrega. Craque ele não é, mas é um jogador que entrega bastante para o time. Faz gols, na recomposição ele consegue marcar bem, mas eu acho que, na minha opinião, se eu sou o técnico, eu acho que eu colocaria o Barreal. Eu acho que o Barreal renderia naquele lado esquerdo. Porque, veja bem, tanto ele jogando com o Gabriel Bontempo juntos, os dois encostando ali, jogando lado a lado, ficaria legal. Aí o Gabriel Bontempo, tudo bem, ele joga na direita, mas é um jogador que pode se aproximar mais do Barreal, pode fazer umas boas jogadas. Então eu acho que o Santos ganharia muito na minha opinião, com o Barreal jogando mais na frente. Apesar que o Barreal gosta de jogar como meia ou joga como, né, na minha opinião, joga como... Para mim ele serviria para jogar como atacante, mas avançado do lado esquerdo, posição que o Guilherme joga. Porque o Guilherme, para mim, ele não está bem no Santos. Eu acho que, na minha opinião, deveria colocar ele no banco, porque se ele fosse opção do banco de reservas, ele já entraria no segundo tempo inteiro no jogo e poderia entrar, fazer um gol, decidir a partida. Só que os técnicos não usam cabeça, né? Não sabem tirar o proveito do time.
Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque eu acho que agora não é legal ainda, não é um momento adequado ainda para a gente falar que como o Vojvoda vai mudar o time, mas parece pelas informações lá dos bastidores da Vila Belmiro, através da imprensa, dos setoristas que cobrem o clube, o Santos, o Vojvoda vai fazer algumas mudanças no time e vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai modificar o meio-campo ou o ataque. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos trazer para você aqui agora os destaques do Santos, né? Vamos falar sobre Neymar. Santos fecha semana com o trio de volta ao campo e Neymar em recuperação. Gabriel Bom-Tempo se recupera e pode estrear com o Vojvoda. Já mais detalhes. Santos inaugura a sala na Vila Belmiro para acolher mulheres. Vamos falar sobre essa campanha importante, porque estamos, né? É um espaço que também dará suporte a vítimas de racismo e homofobia, que isso aí, infelizmente, na sociedade existe. Isso aí temos que dar um basta para que isso diminua e que, aos poucos, o respeito ao próximo, independentemente das suas crenças, das suas opções, tantos assim, sexuais, entre outras coisas, tem que ser respeitadas. Eu acho que o respeito é bom, todo mundo gosta, independentemente de quem a pessoa é, de quem seja, tá bom? Então vamos abraçar muito essa campanha para acolher as mulheres, que isso aí é de fundamental importância. E também o Zé Rafael, vamos falar sobre a coletiva do Zé Rafael, falar sobre que ele falou que veio um momento delicado, encarar todo o jogo como um final. Ele disse, né, então, uma parte do trecho da coletiva de hoje de manhã no CT Rei Pelé. Bom, primeiro vamos falar sobre o Zé Rafael, sobre, né, que ele deu uma coletiva, né, e ele falou que encarar todo o jogo é uma final para ele, e ele disse também que melhora do time faz parte do processo e que os resultados será a consequência, né, disso, mas alerta para a situação na tabela, sair dessa situação o quanto antes. Ele próprio falou na coletiva, a coletiva de imprensa, que na verdade que ele quer mesmo sair dessa situação incômoda que o Santos enfrenta, que o time está na 3 pontos do Z4, da zona do rebaixamento, e o Santos tem que vencer o Corinthians para que o time não passe sufoco com o decorrer na sequência do Campeonato Brasileiro. O Zé Rafael, o volante Zé Rafael, encara a reta final do Campeonato Brasileiro como uma sequência de 12 finais para o Santos. 12 finais, porque restam 12 jogos, então o Santos precisa vencer os seus jogos, alavancar uma boa sequência de vitórias para se afastar cada vez mais do Z4. O Santos só venceu um jogo no retorno da competição e segue próximo da zona do rebaixamento. Venceu o clássico contra o São Paulo até agora, no comando do argentino Juan Pablo Vojvoda. O Santos venceu o clássico contra o São Paulo por 1-0 com o gol do Guilherme. Em entrevista na coletiva desta sexta-feira, o camisa 6 santista também destacou que a data FIFA, com um período maior para treinar, é melhor para fazer os ajustes necessários e retomar o caminho da evolução em um momento importante da temporada que o time precisa neste momento. E nunca teve semana fácil, independente dos adversários. Desde o início do ano tem sido um desafio e encaramos assim, né, disse o Zé Rafael. Agora de maneira mais séria, porque passamos por um momento delicado. Estamos focados, sabemos o que tem que fazer para ter os resultados. Independente do adversário, faremos o que estamos treinando. Um período com a data FIFA proporciona melhores ajustes. A equipe tem trabalhado e quer sair dessa situação quanto antes. Não podemos olhar o adversário. Temos que encarar todo jogo como uma final. Então, disse o Zé Rafael hoje na coletiva. E também, mais detalhes aqui também sobre que o Zé Rafael também falou sobre o crescimento da equipe desde a chegada de Juan Pablo Vojvoda e a falta de resultados, apesar da evolução da equipe. Em 6 jogos sob o comando da comissão técnica argentina, o Peixe conseguiu apenas uma vitória, além de 4 empates e uma derrota
no comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. Todos nós percebemos a evolução desde que o Juan chegou. Faz parte do processo. Todo trabalho tem um período de processo e até os resultados aparecerem praticamente. E no futebol tudo é imediato, mas confiamos no trabalho e no que tem sido feito. O processo está sendo feito e o resultado será consequência do trabalho, disse o atleta. O momento é parecido com 2023, o que posso dizer que temos nos esforçado. Ainda tem tempo. São 11 jogos para 5 ou 6 vitórias para se manter na Série A. Ainda não encaixamos sequência de vitórias, mas temos capacidade para isso. Importante não é como começa, mas como termina. Acredito que vamos dar uma resposta e espero que seja já contra o Corinthians. Bom, então, eu não vou falar muito, prolongar muito, porque foi uma entrevista coletiva longa, então, essas partes que a gente está sabendo que, então, o próprio Zé Rafael, que eu destaco, o Zé Rafael falou que que o Santos, essa situação incômoda, ela vai, tudo vai se resolver, tudo através de ajustes, dos treinos, treinos táticos que o Juan Pablo Vojvoda vai continuar trabalhando para a equipe e, claro, vai fazer com que o Santos melhore cada vez mais e evolua cada vez mais jogo a jogo. Então, dá para perceber então que o próprio Zé Rafael, ele acredita que o Santos, para mim, deu a entender que o Zé Rafael falou que o Santos vai melhorar com o passar dos jogos, dão a entender que o Santos vai melhorar e tudo pode acontecer jogo a jogo, o Santos conseguir de forma natural, tudo em consequências, né? Que é claro, das vitórias que o time conseguir, serão, é claro, através dos ajustes que o time teve, tanto do equilíbrio da defesa, meio campo e ataque, e também que o time, pelo menos nas últimas rodadas, mantenha uma regularidade e consiga, através desta regularidade, alavancar uma boa sequência de vitórias. É o que esperamos, porque o Santos até agora não sabe o que é alavancar 2, 3 vitórias seguidas. Se isso acontecer, o Santos dará um passo importante para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, eu acredito que se isso acontecer com o Santos tem grandes chances de escapar pela segunda vez da Série B. Agora, se cair para a Série B, Marcelo Teixeira que se prepare, porque ele não vai ter sossego, ele vai ter que mudar de cidade. Não pode continuar morando em Santos. Viu o que aconteceu com o Rueda, né? O Rueda foi um dos responsáveis por o Santos ter sido rebaixado, mentiu para o torcedor e depois acabou sumindo e olha no que deu. Cadê o Rueda? Ninguém mais ouviu falar dele. Marcelo Teixeira, se não abrir o olho, vai pelo mesmo caminho. Não está nem preocupado com a situação do time, tá alegre, fica dançando, aí fica viralizando nas redes sociais. Para, né, presidente? O negócio é sério. O torcedor está preocupado e você fica aí dançando, fazendo umas gracinhas. Vamos parar, hein? O momento agora é se preocupar e estar junto com o torcedor agora. Eu espero que ele ponha a mão na consciência, o presidente do Santos Futebol Clube. Não é legal, não tô gostando. A gente vai elogiar o presidente, elogia se ele fizer um bom trabalho, se fizer coisas erradas, ainda mais no momento que o time está passando e agora fazendo isso aí tem que ter críticas, porque isso não pode acontecer não. O presidente não pode ter essa postura. Fico preocupado, estou muito preocupado com a sequência de jogos que o Santos vai ter. E agora o momento não é para festa, não é para fazer gracinha, ficar rindo, para lá e para cá. Vamos parar, né, viu, MT? Pelo seu bem e pelo bem do Santos Futebol Clube também. Bom, mudando de assunto, vamos agora falar mais sobre o Santos Futebol Clube, que hoje o time treinou 2 períodos no CT Pelé. Parece que o Santos amanhã vai ter folga de novo, vai ter descanso. Fala que é folga então. Se for folga,
Olha, sinceramente, se eu descobrir que foi folga amanhã, eu acho que, na minha opinião, o Santos não pode ter mais folga. Teve 2 dias de folga, segunda e terça. Vai ter de novo? Ó, parei, hein? Jogo difícil contra o Corinthians. O time tem que treinar, tem que ajustar até para o jogo de quarta-feira. Tem que vencer. Vamos parar com folga, hein? Bom, o Santos fecha a semana com trio de volta ao campo e Neymar em recuperação. O Neymar, por enquanto, avançou na recuperação da lesão muscular. E ao que tudo indica, o Neymar pode voltar contra o Fortaleza, viu? O jogo no dia 1º de novembro, aliás, Santos e Fortaleza, que seria dia 3 de novembro, às 8 horas da noite, numa segunda-feira, foi alterado para o dia 1º de novembro, num sábado à tarde, às 16 horas, tá bom? Então, Santos e Fortaleza será no sábado, dia 1º de novembro, às 16 horas, 4 horas da tarde, 16 horas no horário de Brasília, tá bom? Então fica o recado para vocês. E olha só, o Santos conta com retorno de trio no campo e Neymar sorridente em dia de recuperação na academia. Olha só, Lautaro Dias, Mike e Roleiser trabalharam no gramado no período da tarde. Camisa 10 segue na parte interna no CT, porque por enquanto o único jogador que permanece no DM é o Neymar Júnior. Neymar que se recupera da lesão muscular. Gabriel Bontempo e Vitor Hugo estão recuperados da lesão muscular, que estavam há pouco tempo estavam se recuperando. Agora os 2 jogadores já estão recuperados e estão treinando com o restante do elenco no campo do CT Rei Pelé. O Santos, que encerrou a semana de treinamentos com retorno de 3 jogadores às atividades de gramado e um clima leve, em recuperação da lesão da coxa direita. Olha só, em recuperação da lesão da coxa direita, o Neymar distribuiu sorrisos durante o trabalho na academia nesta sexta-feira no CT Rei Pelé. O craque continua com atividades da academia da parte interna e deve iniciar a transição física somente no fim do mês. Há expectativa de que o atacante possa retornar ao time em meados de novembro, na reta final do Campeonato Brasileiro. Então, em campo, após desfalcarem a atividade da manhã, o lateral direito Mike, o meia Roleiser e o atacante Lautaro Dias treinaram normalmente com o elenco no gramado. E o técnico Juan Pablo Vojvoda comandou o treinamento técnico e o outro tático. Antes, o elenco fez uma nova atividade física. Isso mesmo, fez uma nova atividade física e a comissão técnica só não pôde contar com o meio-campista Vitor Hugo, que segue em trabalho de transição física e deve ser liberado na segunda-feira para trabalhar com o elenco. Por enquanto, está no processo da transição física, né, o Vitor Hugo, que está recuperado também da lesão muscular, e segunda-feira já estará liberado e pode já treinar com o restante do elenco a partir de segunda-feira. Porque, por enquanto, a transição física, quando o jogador volta de lesão, ela é importante para que o jogador já recupere um pouco da forma física, que isso é normal. Todo jogador, quando sofre lesões musculares, às vezes o jogador fica muito acima do peso, e aí os atletas têm que fazer a transição física, que claro que isso aí, todo atleta de futebol faz parte do processo. Quando o atleta de futebol sofre uma lesão, fica muitos dias parado, só cuidando da parte da lesão, então não treina, então aí o jogador ele tem aquela transição física, fortalecimento muscular também, e onde que aí o jogador já praticamente já se prepara, já para depois, quando voltar aos treinos, o jogador já chega em forma e já consegue render o seu melhor dentro dos treinos e também dentro do campo de jogo, nos 90 minutos também, que pode refletir dentro de campo num jogo oficial nos 90 minutos. Então, Vitor Hugo, então a previsão da volta do atleta em treinamento com o restante do elenco será nesta segunda-feira. E então o Santos Futebol Clube que ainda vive essa expectativa, né? Então, olha só, a partir da próxima semana o Vojvoda vai começar a desenhar o time que vai enfrentar o clássico contra o Corinthians, marcado para quarta-feira, 21h30, no horário de Brasília, na Vila Belmiro,
pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Santos, que perdeu para o Ceará por 3-0, né, no fim de semana, né, no último domingo, o time alvinegro, que soma 28 pontos, 3 a mais do que o Vitória, primeiro clube dentro da zona do rebaixamento. O Santos, que é o 16º colocado, e o Santos precisa vencer o Corinthians para ir se afastando aos poucos da zona da degola, se afastando de vez do Z4. Então, o Santos tem que vencer o Corinthians no alto pensamento, que é a vitória, o resultado positivo neste jogo decisivo, que agora o próprio Zé Rafael falou, disse na coletiva que os 12 jogos que restam para o Santos Futebol Clube são finais e o time vai ter que encarar, né, com uma final, jogo a jogo, e onde que o Santos precisa vencer, né, a partida importante contra a equipe do Corinthians, tá bom? Então vamos torcer para que o Santos consiga um excelente resultado. Bom, o Gabriel Bontempo se recupera e pode estrear com o Vojvoda. A grande possibilidade, hein? Porque o Gabriel Bontempo também, além do Vitor Hugo, também está recuperado da lesão muscular. E Gabriel Bontempo que se recupera e pode estrear com o Vojvoda no Santos. Meio-campista que deve voltar ao time contra o Corinthians e ele não atua desde o dia 24 de agosto. Enfim, Gabriel Bontempo deve ser utilizado por Juan Pablo Vojvoda no Santos. Recuperado da lesão muscular, o meio-campista aproveita a data FIFA para recuperar a melhor forma física e o ritmo competitivo para atuar no clássico da próxima quarta-feira contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E também o jovem de 20 anos chegou a viajar com o elenco e ficou no banco diante do Ceará. Entretanto, não teve a chance de estrear sob o comando do argentino. Agora, a oportunidade de Bontempo ter minutos contra o Corinthians é grande diante da avaliação da comissão técnica sobre o trabalho do jovem meio-campista. Então, Gabriel Bontempo, há uma grande possibilidade dele voltar, né, de ele ser titular dessa partida. E vamos ver, por enquanto, pelo que dá a entender, o Gabriel Bontempo e o Vitor Hugo disputarão a posição no meio-campo. E vamos ver, espero que se o Gabriel Bontempo tiver condições, ele jogue no meio-campo junto com, na minha opinião, com o João Schmidt, Zé Rafael. Acho que o Zé Rafael, na minha opinião, não pode sair do time, tem que continuar sendo titular. João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Roleiser, porque o Santos joga no 4-4-2, né? E no ataque com Guilherme e Lautaro Dias, que jogam no ataque do time do Santos. E também na zaga joga Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar. Na minha opinião, o titular deveria ser Souza, mas só que o Escobar, por enquanto, permanece como titular na lateral esquerda do Santos Futebol Clube, o argentino Escobar, tá bom? Então, por enquanto, esse é o time provável do Santos, que joga no 4-4-2, que é o esquema tático montado pelo Juan Pablo Vojvoda. Bom, agora vamos trazer para você que já falei do Gabriel Bontempo, vamos agora falar sobre um recado importante, né? Um recado importante sobre que sabemos que hoje em dia há uma discriminação contra as mulheres, né? Então, olha só, o Santos Futebol Clube inaugura sala na Vila Belmiro para acolher mulheres e vítimas de racismo e homofobia. Olha só, isso é importante, tá, gente? Vamos abraçar essa campanha contra essa discriminação absurda e desrespeitosa, ainda mais a uma mulher que na minha opinião, elas têm que sempre acolher elas e apoiá-las, não humilhá-las e também fazer e falar coisas e desrespeitar, né? Porque eu acho que a falta de respeito ela é muito grande, né? Hoje em dia, infelizmente, na sociedade, as mulheres, claro, são as grandes vítimas, então vamos sempre apoiar elas contra racismo e homofobia, que isso aí é notório, isso aí existe, infelizmente, isso aí tem que acabar. E então vamos todos nós abraçar essa campanha e acabar com tudo, porque eu acho que o espaço que ele atenderá a colaboradores do clube neste primeiro momento, a ideia é abrir posteriormente para torcedoras em dias de jogos. Olha só, o Santos que inaugurou nesta sexta-feira a sala de acolhimento no segundo andar da Vila Belmiro.
E o local serve para dar suporte a mulheres e vítimas de casos de racismo, assédio e homofobia. Isso aí, infelizmente, existe. Isso aí é fato. Então, vamos dar um basta nisso. Todos nós abraçar essa campanha e apoiar apoiar para combater sobre essas discriminações que, infelizmente, as mulheres são vítimas, né? Vamos dar suporte e total segurança para as mulheres que são vítimas de casos de racismo, assédio e também, né, homofobia. Que isso aí é um absurdo, é uma falta de respeito muito grande no mundo em que vivemos, onde que, infelizmente, o respeito não existe. Uns respeitam, mas outros, infelizmente, não fazem o mesmo. A iniciativa da Comissão das Mulheres do clube vai atender, neste primeiro momento, as colaboradoras do Santos em caráter interno. No entanto, em breve, a ideia é atender torcedoras em dias de jogos do Santos no local. Então, o evento de lançamento teve a participação do presidente Marcelo Teixeira. É o dever de um clube com a grandeza do Santos. Todas aquelas que estiverem necessitando de um apoio, de uma atenção, estamos sempre de portas abertas, declarou Marcelo Pirillo Teixeira. A cerimônia contou com a presença da promotora de justiça Fabiola Sucassas, que elogiou a medida como parte do pacto Ninguém Se Cala do Ministério Público do Estado de São Paulo e também do Ministério Público do Trabalho. O Brasil apresenta os números mais alarmantes em relação à violência contra a mulher. O Santos FC e o MP, que é o Ministério Público do Estado de São Paulo, selaram um pacto Ninguém Se Cala. É um exemplo para outros clubes também que vão abraçar essa ideia e essa campanha e essa iniciativa que será muito importante no combate, né, ao combate contra assédio, contra racismo e também contra homofobia, que isso aí são 3 fatores negativos que, quando se trata de falta de respeito ao ser humano, às pessoas que são humanos como nós, com toda a sua imperfeição. Ninguém é perfeito nesse mundo, é claro, todos nós temos acertos e erros, mas nunca poderemos admitir falta de respeito às mulheres, que elas estão praticamente 100% abraçadas da nossa parte, que com certeza vamos apoiar e essa iniciativa muito importante contra essa discriminação e o preconceito contra a mulher. Então vamos abraçar juntos, tá bom? Estamos abraçados juntos nessa campanha importante e eu apoio, porque eu acredito que a partir do momento quando você apoia, você mostra, prova que você tem respeito pelas pessoas. Então, respeito é tudo, dependendo das suas crenças, dependendo das suas opções sexuais. Isso aí, temos que sempre, da melhor maneira possível, respeitar o próximo, tá bom? Então, vamos abraçar essa ideia e vamos, né, com certeza, abraçar essa iniciativa para combater, né, os preconceitos e também a discriminação contra a mulher. Bom, gente, foi só isso hoje. Falamos do Santos Futebol Clube, falamos sobre essa campanha importante que eu acho que a gente não podemos deixar de lado, não podemos de forma alguma virar as costas. Então, vamos sempre, da melhor maneira possível, defender, né, também as mulheres e também as jogadoras que representam este símbolo que está aqui ao fundo, que é o Santos Futebol Clube. O Santos, que não importa, homens, mulheres que jogam, que honram a camisa do Santos, estão representando este escudo, este símbolo, este clube que com certeza um dia parou uma guerra, teve o Rei Pelé e bicampeão mundial. Então, o Santos Futebol Clube é importante, né, na vida de todos os atletas e também das atletas que jogam e claro, e representam e honram a camisa santista, tá bom? Então, vamos sempre apoiá-las também, como apoiamos o time masculino, vamos apoiar também o time feminino, e independentemente se o time ganhar ou perder, mas vamos sempre apoiá-las também, porque elas são jogadoras e com certeza tem jogos que elas vão jogar bem, tem jogo que às vezes elas não vão jogar tão bem, mas mesmo assim vamos sempre apoiar elas, independentemente dos altos e baixos, que isso aí faz parte
do esporte coletivo quando se trata do futebol, ainda mais jogadores que jogam e honram a camisa do Santos. Galera, então eu vou me despedir de você. Amanhã eu volto com mais informações do Santos Futebol Clube para você, já visando o jogo de quarta-feira, clássico contra o Corinthians, jogo dificílimo. E o Santos, claro, não vai contar com o Alexis Duarte, zagueiro paraguaio que está com a seleção do Paraguai, não vai conseguir voltar a tempo ao Brasil, então não joga. E também Tiquinho Soares, pelo terceiro cartão amarelo, não enfrenta o rival Corinthians na quarta-feira, tá certo? Então vou me despedir de vocês, eu me despeço de vocês, amanhã eu volto com mais informações do alvinegro mais famoso do mundo. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Uma boa noite e até o próximo vídeo, galera. Valeu, tchau.